Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal João Augusto Cora, quem vos fala. Eu primeiro gostaria de agradecer muito a vocês, porque nosso canal está crescendo. Até o momento dessa gravação a gente está com 105 inscritos e o número de visualizações também está muito, tá pegando algumas visualizações muito altas. Eu gostaria de que vocês continuassem se inscrevendo, continuassem assistindo, continuem comentando, continuem dando like. Sugiram vídeos aí nos comentários também, dá uma força para a gente, dá uma sugestão. Olha, eu gostaria que você comentasse sobre a anatomia dessa criatura aqui, eu queria que você falasse dessa lenda. Dá uma sugestão pra gente, a gente vai estar lendo todos os comentários, eu leio todos mesmo. Eu leio todos os comentários, então comenta aí o que você quer, que a gente vai estar dando um jeito de correr atrás, se for possível, né, dentro das possibilidades do canal. E muito obrigado por estarem com a gente aqui, tá? Hoje o tema é lobisomem novamente. A gente já falou dos lobisomens aqui duas vezes, né? Em um vídeo da fera interior do homem e também nas castas que existem dentro das alcateias. Mas você já notou uma coisa? Como é a transformação de um homem para um lobisomem? Porque não é uma transformação tranquila, é uma transformação extremamente dolorosa. E é disso que a gente vai falar, de como seria se transformar em um lobo se fosse biologicamente possível. Tipo, se os lobisomens existissem, como seria a transformação deles? Pontos chaves a se considerar. A gente vai partir da premissa de que lobisomens existem, eles são reais, não são fictícios. E a gente também vai considerar os lobisomens reais, aqueles lobisomens de maldição, aqueles que se transformam na lua cheia, aqueles que só se transformam nas noites de lua cheia. E no normal do tempo são humanos comuns, tá bom? Essa é a premissa que vocês têm que considerar. Considerando essa premissa, partindo do ponto que isso aí que eu expliquei está sucinto, a gente vai imaginar que o gatilho são ciclos lunares para ativar um tipo de gene adormecido, uma mutação genética. E esses ciclos lunares são baseados no ciclo da Lua. Não é porque quando está de lua cheia, não é a Lua. Não é um efeito místico. É porque o gene adormecido é ativado com base em ciclos lunares. E, consequentemente, quando a Lua está mais alta, o ciclo lunar dela é mais forte. Portanto, ativa o gene adormecido, que é um gene de lupino. Lupino é um nome científico para lobo, tá? Já afetado pelo ciclo lunar, e sendo esse cara um dos indivíduos com gene de lupino adormecido, esse cara vai começar a ter reações químicas por dentro do corpo dele primeiro, antes delas se externarem. Essas reações químicas por dentro são um desencadeamento de liberação de hormônios de adrenalina, cortisol. São dois hormônios específicos. São a liberação em pico, em ápice, de adrenalina e cortisol. Depois que esses dois hormônios específicos forem liberados em absoluta máxima, né? Aí o corpo dele vai começar a fragmentar, ou seja, a mudar de forma externa. Depois que o cortisol e a adrenalina forem produzidos por dentro, aí o corpo dele vai começar a mudar de forma externa. Membros mais alongados, as unhas se tornam garras, os olhos ficam amarelados ou avermelhados, mas nesse ponto ainda tem aspectos humanos, como você pode ver na imagem. Os membros começam a se alongar, veias começam a saltar e começa um processo extremamente doloroso. A massa muscular desse indivíduo se torna proeminente, seus ossos começam a se quebrar e se alongar, seus dentes começam a se tornar presas, saltando para fora da boca, seus olhos ficam cada vez mais amarelados ou avermelhados, dependendo da coloração. E também os pelos começam a surgir com uma enorme coceira. Já em um estágio feral, né, o aumento exponencial do instinto animal e da raiva. Sim, a raiva. A agressividade desse indivíduo se torna maior. Ele se torna altamente agressivo e altamente instintivo. Sua transformação faz com que a transformação de humano para animal, né, para fera, deve durar aí em torno de 10 a 15 minutos, com um nível de estresse e dor a um nível quase insuportável para um humano. Isso mesmo, quase insuportável para um humano. Então, a maioria dos indivíduos que tivessem o gene adormecido de lobo, né, tivessem o gene adormecido da licantropia, se fosse real, morreriam na primeira transformação. Aqueles que sobrevivessem, né, e passassem um tempo como lobisomens aí, fizessem caçadas e tudo mais, tinham a destransformação também, que é outro processo doloroso.
tá? Se transformar dói e leva de 10 a 15 minutos. E pelo nível de estresse, né, dopamina, mudança corporal, deslocamento ósseo, crescimento de massa, reorganização, tudo isso aí, leva de 10 a 15 minutos com uma dor e um estresse quase insuportável. A maioria dos indivíduos morreria durante a transformação e não chegaria a atingir a primeira transformação de lobisomem. Mas caso você fosse um dos poucos que conseguiu se transformar, teria que se destransformar, né? Vamos presumir que esse indivíduo tenha sobrevivido à transformação e tenha passado a noite inteira como um lobisomem, caçando, uivando e coisas do tipo. Ao amanhecer, o processo de reversão tem que ser feito, porque ele não pode passar a vida inteira como um lobisomem. Então, bora para o detalhe do processo de reversão. Isso supondo que ele tenha sobrevivido até aqui. O processo agora é oposto. Ele é uma fera completa com instintos e ferocidade animal. Ele é quase mais animal do que um homem. E ele tem que voltar ao seu estado racional. Ou seja, muito tem que ser reorganizado novamente. A primeira coisa que se é reorganizada é a volta do estímulo cerebral, ou seja, é a volta do seu córtex pré-frontal, que é justamente onde pensa. Então você volta a ter raciocínio humano. E isso acontece quando o ciclo lunar se inverte, ou seja, quando o Sol nasce. Assim que seu raciocínio volta, o seu corpo entende que está na hora de voltar à forma natural e reabsorver os tecidos e reorganizar tudo em as energias extras para voltar ao tamanho de um humano normal. Começa deslocando seus ossos novamente. Seus ossos são totalmente deslocados, sua mandíbula deslocada, para que você volte a exercer os padrões humanos. Tendo tudo deslocado novamente e reorganizado, o que dá uma dor enorme, porque se você já quebrou um osso, ou teve, sei lá, já operou algum osso, sabe que deslocar um osso não é nada agradável. Então você imagina que os braços e as pernas desse indivíduo estavam alongados para ser um lobisomem. E o seu maxilar estava deslocado e alongado para ser uma boca meio canina. E agora tudo foi deslocado e rearranjado para organizar-se como um humano. Depois que os ossos são realongados, a massa muscular extra também é devolvida, assim como os pelos que também passam a cair. Os pelos caem, causando sangramento e coceira, porque cresceram folículos capilares hiperdesenvolvidos. Agora vão ter que fazer toda aquela pelagem cair. Eles simplesmente caem, como se fosse cabelo da barba ou alguma coisa que cai de vez em quando, acontece com a gente. Ele cai tudo de uma vez, aquela pelagem toda. E a massa muscular que foi redesenvolvida volta a ser uma massa muscular contida de um ser humano, causando uma dor muscular intensa. Seus ossos podem já ter reorganizado, já deu dor pra cacete. Agora, seu músculo vai se contrair, se retrair e reorganizar, ou seja, dor muscular de novo. E, como eu falei, os pelos que você tinha enquanto lobisomem vão cair todos, o que vai causar sangramento e coceira. Mas você acha que isso é tudo? Não, não é tudo. Depois que o sangramento e a coceira começarem, você vai ter um suor excessivo. Vai suar pra caramba. Porque precisam regular a temperatura. Porque você estava coberto de pelos. Então, obviamente, você sentiu muito mais abafamento celular. Então, você vai estar suando frio. E muito suor. Incrivelmente suado. Uma sudorese enorme. Mas o suor não é tão problemático, né? É incômodo, mas não é tão problemático. Depois que você tinha uma dentição em forma de presas, elas se retraem novamente. Para serem humanas, né? Você não pode ficar com presas de lobo, né? Não pode ficar com essa dentição para fora. Só tem um problema. Quando elas se retraírem, elas vão pressionar a gengiva, o que vai causar sangramento e formigamento, porque sua gengiva é. A gengiva é sensível. Quando o dente enfiar lá para dentro de novo, vai doer. Depois disso, seu coração desacelera, seus pulmões reduzem de tamanho, seu fígado passa a metabolizar o excesso de hormônios. E quando o seu fígado começar a metabolizar o excesso de hormônios, você vai ter tontura e vai vomitar, porque vai causar náusea, porque seu fígado não está acostumado com isso. Então você vai começar a ter tontura, vai se sentir tonto, vai sentar em algum lugar e vai começar a vomitar. Depois que você vomitar, porque provavelmente você vai vomitar, aí sim a sua dentição já teria entrado, você já estaria mais ou menos humano, suas unhas começariam a retrair, né? Suas unhas se tornariam unhas humanas novamente. E você voltaria ao seu estado humano.
Se você recobrar sua consciência extremamente cansado e nauseado e vomitando, você vai ter uma confusão mental, tipo, de uma distonância. Você não vai se lembrar direito do que você fez enquanto lobisomem, porque vão ter flashes, sabe? Porque o ser humano tem consciência, os lobos não. Então você vai ter flashes do que você fez. E logicamente você vai precisar de cama, mas não é uma cama da sua casa, não é, vou deitar para dormir, não, é a cama de um hospital. Corpo desidratado, deve estar vivando, sangramento por todo lugar, né? Porque já teria caído o pelo, então teria sangramento, coceira excessiva. Cara, se você sobrevivesse à transformação, na regressão, na volta à sua forma humana, provavelmente você morreria. E se porventura você sobrevivesse aos dois processos, o de transformação e o de destransformação, na próxima lua cheia, no próximo ciclo lunar, você estaria fudido e morreria com certeza. Isso caso você sobrevivesse à primeira transformação, na segunda você não passaria. Porque o corpo humano não está projetado para aguentar tanto estresse. Seria muito estresse e muita mudança de uma vez só. Você não ia conseguir nem ficar de pé. Você teria que ser levado para um hospital em péssimo estado. Então não dá para esconder que você é um lobisomem. Porque ninguém vai conseguir justificar tanto sangramento, tanto suor, tanto ferimento na gengiva, tanto. E fora que se você tivesse sido pulado uma cerca ou pulado alguma coisa, o arranhão fica, né? Mesmo com a regeneração dos lobos, tem alguns hematomas, mesmo que dure pouco tempo. Por isso que os lobisomens eles regeneram muito rápido, para meio que aguentar o tranco, né? Porque se fosse biologicamente plausível, um ser humano não ia resistir, velho. Não ia resistir. Se sobrevivesse à transformação, ao se destransformar, morreria. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.